Oi, gente, esta é a minha primeira dublação, né? Bem, eu vou explicar a minha vida em dublação, né? Então, primeiro eu fui pôr os meus óculos, né? Depois eu fui pôr uma roupa que eu não podia andar assim de pijama. Na minha casa mesmo assim, mas eu queria usar outra roupa. Tava procurando, só que depois um momento eu não achei a minha roupa, né? Quando eu tava tentando achar a minha roupa, eu praticamente tentei, desarrumei sem querer e também achei. Só que depois eu consegui, né? Eu primeiro, depois demorei, por causa que eu demorei um pouquinho. Um pouquinho mesmo para tirar aquela roupa. Depois eu fui vendo cada uma para ver qual eu usava. Né, eu fui ver e consegui. E achei uma blusa e uma calça jeans. Quando eu fui arrumar algumas partes, não consegui arrumar, né? Eu fui arrumando e não deu. Quando eu fui arrumando e arrumando. Só que depois aquilo foi errado, eu tive que abrir a gaveta de baixo. E então fui pôr o meu laço, que normalmente eu sempre ponho para a franja não cair para frente. Quando eu pus, eu fui fazer algo, como a gente não tinha muita coisa, por causa que a gente tava de mudanças, que a gente ainda não fez muita coisa, né? Eu fui ver as meninas e elas estavam dormindo. Primeiro eu peguei elas, né? E fui ver se elas queriam algo, que elas começaram logo a chorar e eu fui ver, pus uma na cadeirinha, fui ver se ele tinha feito as compras, mas ele não tinha feito, que a gente tinha se esquecido, que a gente anda muito a trabalhar. Depois eu fui pôr as meninas outra vez a dormir. A Laurinha e a Aurora não gostaram só um pouco a dormir. Depois eu deixei elas dormir também. A Laura já estava, agora só faltava a Aurora, né? A Aurora, que é um pouco mais difícil, normalmente, né? É um pouco mais difícil. Depois eu praticamente tentei, porque ela não conseguia, ela estava chorando muito. Depois eu tentei tirar uma almofada que estava ali perto dela e ela parou de chorar. Então, eu fui praticamente ver meu marido, se ele estava acordado. Fui buscar o meu telemóvel para ver quantas horas eram. Quando eu fui ver as horas, já pensei em acordar a minha filha, que normalmente ela tem aula lá às manhã logo. Depois eu fui ver se estava chovendo e não estava. Eu fui abrir a porta e depois eu passei para a minha sala, depois eu passei para a minha... Eu praticamente vi se ela estava acordada e ela estava dormindo. E eu pensei em acordá-la. Depois, quando eu acordei, eu disse para ela usar uma roupa mais quentinha, por causa que hoje estava muito vento e também estava muito frio. Por isso que eu disse para ela vestir uma roupa mais quentinha. Depois ela às vezes não me escuta e outras vezes é assim. Então ela concordou, porque ela às vezes abre a janela para ver se está mesmo frio. Quando ela foi ver, estava muito frio e eu avisei para ela ir logo, porque ela estava quase atrasada. Depois ela se amanhou, e foi praticamente indo para a cozinha. Só que depois ela lembrou que tinha que amanhar a mala, só que a mala dela estava lá em cima. Então a gente foi lá em cima. Depois eu fui ver se a minha porta estava aberta, que a gente esquece ela aberta, né? Quem nunca fez isso. Depois eu fui pro segundo andar. Fiz uns cereais para ela, porque ela não estava com muito apetite de comer algo. Depois fiz algo para ela já começou a comer. Eu fui buscar a mala dela, que estava no meu closet. Sem querer, eu tinha posto lá. Ou ela, não me lembro, gente. Depois eu pus no lava-louça, né? E eu disse para ela aproveitar um pouquinho o vento, né? Lá fora. E
lá fora tem uma parte que é quentinha, né? Como posso dizer, quentinha. Depois eu disse para ela ir, para ela amanhar, só que depois ela não sabia onde estavam os livros. Depois eu disse para ela sentar-se ali um pouquinho ao quentinho, né? E eu fui amanhar a mala dela, né? Quando eu fui amanhar a mala dela. Depois eu fui amanhando até conseguir. Depois eu dei uma linha para a mala dela para ela, deu uma trava no zíper, sim, eu sei. Depois ela foi pro segundo andar, pro primeiro andar, depois coisa. Depois eu acordei meu marido que ele estava atrasado pro trabalho, né? Quando eu acordei, ele perguntou quantas horas são e ele pensava que eu estava a brincar. Quando ele pensava que eu estava a brincar, praticamente ele não olhou, ele acreditou, né, as horas. E ele ficou meio assim, confuso, né? Ele ficou confuso. Depois ele disse, é verdade, praticamente. E ele, quando foi ver as horas na televisão, que normalmente na televisão dá para ver, né? Ele viu quantas horas eram de verdade, e eram, né? Ele estava atrasado, ele foi correndo pro closet, porque o meu closet é dele e meu. Ele foi correndo pro closet. Depois, ele praticamente foi achar uma roupa para ir trabalhar. E depois ele ele tinha que levar uma roupa para ir trabalhar, né? Depois ele tinha que tomar banho e trocar-se, né? Ele foi buscar a mala dele. Ele foi ver o alarme e o alarme já tinha tocado faz tempos. Só que ele não tinha acordado e fui eu que tinha acordado, sem querer, né? Depois eu perguntei se ele queria comer algo, como aquele já tinha acabado do lava-louça, né? Eu perguntei, ele disse que não queria, então depois eu pus no lava-louça outra vez. Então, né, eu quando praticamente fui perguntar onde é que estava a mala dele, ele foi correndo, disse que tinha esquecido-se. Praticamente, ele foi correndo, dizendo que se esqueceu. Depois que ele disse isso, ele foi amanhar a mala dele, né? Ele foi pegar a mala e arrumar. Também ele tinha que levar uma garrafa d'água, senão ele não bebia água, né, coitado? Depois que ele amanhou a mala dele e achou uma roupa adequável para depois voltar para casa e, né, ele achou a garrafa e praticamente depois de um tempo disso ele tentou fechar a mala, mas também foi uma dificuldade para praticamente um pouquinho de dificuldade para fechar, gente, praticamente. Depois a gente foi pro primeiro andar e ele praticamente foi com o telemóvel para depois me ligar se acontecesse algo, né? Se acontecesse algo, depois ele me deu um beijo antes de ir embora e ele praticamente foi vendo o caminho. Não, ele não foi vendo o caminho, ele foi ver o caminho que podia estacionar o carro, né? Depois que ele foi embora, eu fui trancar bem a chave e antes de eu subir para o segundo andar, eu reparei que a televisão de baixo estava ligada. Pensando que foi a minha filha antes dela ir embora, né? Antes dela ir embora. Depois que eu fui pro segundo andar, eu fui ver se as minhas filhas estavam acordadas. Quando eu fui ver se elas estavam acordadas, uma já estava acordada, né? Estava ali perto, e a outra também. Então eu fui pôr elas na cadeirinha delas, né? Fui ver na cadeirinha delas. E foi isso, gente. Tchau, essa foi a minha rotina. Né? Espero que vocês tenham gostado. Também, calma, gente, antes
para não se esquecer da minha gatinha Luli. Gente, é um nome um pouco estranho, eu sei. Ela normalmente sobe em coisas, né? Eu sei que ela sobe em coisas e normalmente às vezes ela sobe. Eu tenho 2 gatos, né? Então, por isso, eu fui dar a comer a ela. Fui dar comer a ela. Como ela ainda não aprendeu a tocar no botão, eu fui a que tive que coisa. Então, gente, foi isso. Tchau. Espero que vocês tenham gostado da minha rotina da manhã com as minhas filhas. Vai ter mais rotina, gente. Tá bem? Tchau. Beijinhos.